Bom, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nesta ocasião, na Semana da Família, algo que realmente deve ser valorizado, deve ser por nós incentivado para que semanas como essa se multipliquem no nosso movimento espírita, trazendo-nos reflexões a respeito dessa família atual que nós estamos inseridos, que tem como proposta, como propósito nos trazer progresso, nos trazer ensinamentos e aprendizados para o nosso espírito imortal. O tema que nos foi passado, Dinâmica da Ação Positiva, é um capítulo belíssimo, por sinal, do livro Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, que comemorou e completou no último dia 5, 91 anos de idade. Então foi uma coincidência, não sei se a Beth havia pensado nisso de maneira proposital quando nos fez o convite, mas fica desde já a nossa gratidão ao trabalho incomparável feito por esse grande médium Divaldo Pereira Franco, que tanto nos trouxe através das obras, através das palestras, da instrução que ele dirige, mas também através do seu exemplo de ser humano, que é o que nós muito precisamos atualmente no mundo. E para direcionar a nossa fala, nós gostaríamos de iniciar a Semana Espírita falando daquilo que marca o início de uma família, que é o casamento. Joana de Ângeles, numa de suas frases memoráveis, ela nos disse que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então ela compara a família com o edifício, a sociedade, melhor dizendo. Ela fala que a base da sociedade é a família. O que nos leva a crer que, quando a sociedade parece ruir, parece desmoronar, é um sinal de que eu preciso olhar melhor para a base. Eu preciso olhar melhor para aquilo que é a causa e não o efeito. Quando eu olho para os inúmeros problemas que compõem atualmente a nossa sociedade, eu preciso cuidar melhor da família, porque os membros da sociedade começam no seio de uma família. E se essa família está desestruturada, ela terá uma grande chance de colocar indivíduos no mundo que estarão emocionalmente, psiquicamente desestruturados e, consequentemente, colaborarão ainda mais para que essa sociedade se torne um tanto quanto mais difícil de nos trazer uma convivência pacífica, amorosa, que é o que nós mais precisamos hoje em dia. Então, se a família é a base da sociedade, a base da família é o casamento. O casamento é a base da família. E mais uma vez, se a família parece desestruturada, agora eu preciso olhar para o casamento. Eu preciso olhar para a relação conjugal. E isso, esse momento, essa união de dois seres, ela é tão importante e de uma simbologia para nós, que não foi à toa que a primeira aparição do Cristo para a produção de um fenômeno chamado milagre se deu nas bodas de Caná, se deu no casamento. E diga-se de passagem, que o casamento naquela época era talvez muito mais valorizado do que hoje. O casamento judaico é uma festa que dura 7 dias. Dá para imaginar o buffet de um casamento desse? A gente imagina, entende por que acabou o vinho, né? 7 dias tomando vinho, então você pensa, uma hora vai acabar. E o Cristo, no momento de angústia dos noivos, pensa se fosse você casando, acabou a bebida. Aí o Cristo vai lá e fala, não, vou dar um jeitinho aqui. Mas trazendo-nos a importância dessa união, a importância dessa instituição que hoje em dia passa por crise gravíssima. Eu pesquisei o último dado que nós temos a respeito da união, digamos, oficial, civil, o casamento civil, formalizada, que nós tivemos em 2016, não tive acesso aos dados de 2017, nós tivemos
aproximadamente 1.095.000 casamentos oficializados. E nós tivemos em torno de 340.000 divórcios, separações oficializadas, o que representa um pouco mais de 30%. Não quer dizer que esses 1 milhão são os que se separaram. Não quer dizer que sejam as mesmas pessoas. É só para termos ideia da proporção de casais que se separam em relação àqueles que se casam. Só que tem um problema. Em comparação a 2015, nós tivemos uma diminuição no número de casamentos de 3,7% e um aumento de pouco mais de 4% do divórcio. E eu fiz uns cálculos que assustam. Se mantivermos essa média, em 2030, nós teremos mais casais se separando do que se casando. Olha que coisa curiosa. E você pensa, William, mas não pode separar mais? Kardec aborda de uma maneira muito lúcida em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala que o divórcio, ou seja, a separação legal, nada mais faz do que separar o que de fato já estava separado. Então nós viemos de um extremo em que um casal não se separava por nada nesse mundo. E a mulher vivendo uma situação ali de muita repressão dos seus próprios sentimentos, ela principalmente se sujeitava a muitas coisas, a muitas situações, em nome às vezes da boa aparência da família, porque um casal que se separava passava a ser mal visto, principalmente a mulher. Então, eles suportavam, às vezes, agressões físicas, traições, e descambava para situações das mais deploráveis, e não se separavam ainda assim. Levavam ao pé da letra o juramento que faziam ao pé do altar, de até que a morte nos separe. E, de fato, algumas pessoas esperavam até que a morte os separasse, só que aí matavam um ao outro. Ou cometiam suicídio, não suportando as pressões advindas de uma relação doentia, de uma relação que não trazia aprendizado mais para o casal. Mas nós partimos agora para um outro extremo, que é a banalização do divórcio, em que muitos casais não conseguem superar nem mesmo as primeiras discussões, as primeiras dificuldades, e optam por separar-se. E aí falta, às vezes, buscarmos o meio termo, que segundo os filósofos é onde está a sabedoria, que é você olhar para a relação e entender que ela pode sim ter fim, mas desde que eu faça de tudo, mas de tudo de verdade, para que aquela relação se restabeleça em bases do amor, em bases da afetividade, proporcionando-nos, de fato, oportunidades de progresso e, por consequência, melhorias à sociedade em que estamos inseridos. Mas, muitas vezes, diante dessas separações impensadas ou de separações traumáticas, não é raro observar indivíduos que separam-se fisicamente do outro, mas ainda estão vinculados emotivamente àquele ex ou àquela situação, porque não fez o processo de separação de uma maneira madura. E carregando agora traumas e cicatrizes para a sua encarnação, é muito comum observar que os indivíduos é como se ficassem vinculados ao antigo relacionamento, impedindo de forma madura e de forma sábia abrir-se a uma nova relação, abrir-se a uma nova pessoa, e aí eles começam a fazer algo muito curioso. Porque nós somos espírito, nós somos alma, enquanto encarnados, assim Kardec denomina. E a nossa alma vibra. E a nossa alma vibra naquilo que estamos vinculados. E quando eu vibro, eu emito ondas. E quando eu estou preso a um relacionamento e não de fato separei mesmo, separei apenas de corpo, mas permaneci vinculado, talvez por sentimento de culpa, por não ter feito aquilo de maneira correta, de maneira equilibrada, aí eu começo a vibrar e atrair pessoas, circunstâncias, situações muito semelhantes àquela em que eu acabo de abrir mão. E não raras vezes,
vamos observar pessoas dizendo: mas eu tenho uma atração por pessoa desse tipo, porque eu largo de um e arrumo outro igualzinho. Ou às vezes acusam, principalmente os homens, de sermos todos iguais. Só muda de endereço e CPF, porque é tudo igual. Não é que somos todos iguais, ou que as mulheres são todas iguais. É porque a vida traz aquilo que eu preciso aprender. E mesmo num processo de separação, eu tenho que aprender com ele. Se eu não aprendo, a vida fala: toma outro. Toma outro. É tipo escola. Se você está numa série e não extraiu o aprendizado compatível àquela série, você é convidado, né? Vamos usar uma palavra light, né? Você é convidado para repetir de ano. E assim é na vida. Nós vibramos, emitimos um sinal: vida, eu sou imaturo. E a vida fala: ah, você é imaturo? Só um minutinho. Eu vou mandar uma pessoa, uma circunstância, que você vai se ver vinculado a ela para que aprenda a maturidade. Não que eu tenha que passar por um novo processo de separação e aí fala: agora eu me separei de uma maneira madura. Mas não, talvez é olhar para o outro e extrair o que ele tem de bom. É olhar para a situação e ver o que eu posso aprender. E no último dos últimos casos, se for preciso, separar-se de maneira equilibrada, de maneira ajustada. Porque senão nós entraremos num looping, atraindo aquilo que de fato ainda não aprendemos. Tem uma amiga minha que ela fala, conversando com ela sobre casamento, ela fala: William do céu, eu já fiquei viúva 4 vezes. É o casal, o marido morre. Para de casar então, porque senão você vai acabar com os homens do planeta, né? E eu até pensei que ela fosse uma serial killer, né, uma assassina, que matasse todos. Mas não é, morte natural. Ela conhece alguém, passa um pouco, a pessoa desenvolve um câncer e desencarna. Ou a pessoa sofre um acidente. Ah, William, é culpa dela? Não, porque fazia parte do contexto da pessoa, mas agora eu fiquei pensando, o que ela tem que aprender sendo viúva, né? Então, falei: não insista, fique desse jeito. Mas dessa maneira, vamos ver outras e muitas situações semelhantes. Assim como atraímos, às vezes, na vida profissional, funcionários ou patrões do mesmo estilo, para que possamos aprender e evoluir e dar um passo adiante. Então precisamos, de fato, olhar melhor para o casamento. E a doutrina espírita, na sua riqueza de conteúdo, não podia se furtar a este assunto. E Allan Kardec, então, na questão 695, vai perguntar para os espíritos se o casamento quer dizer a união permanente de 2 seres. Casamento é 2 seres, né? Tem pessoa que não se contenta com a companheira e começa a ter relações extraconjugais. E aí a coisa complica, né? Tem alguns povos, algumas culturas que a pessoa tem 4, 5 esposas. Eu fico pensando em festa de casamento quando vai ter, né? Dos outros, né? Vai ter uma festa, pensa, 5 salão, 5 vestidos, 5 TPMs. Negócio, isso aqui é uma missão. Cá entre nós, né? Isso é como missionário. Mas Kardec quer saber da monogamia. Que ele fala que a poligamia é algo que vai ser superado com o tempo. Então quem está acostumado com 2, 3 esposas, o marido, fique tranquilo, um dia você vai superar isso. Porque a evolução é 2 seres. E aqui é interessante que Kardec não pergunta também a união permanente de um homem e de uma mulher. Ele fala 2 seres. E a sociedade atualmente começa já a avançar nesse aspecto, de entender que 2 pessoas do mesmo sexo, desde que exista o afeto e o amor, podem vincular-se afetivamente, podem vincular-se matrimonialmente. E a resposta é que o casamento, então, é um progresso na marcha da humanidade. Não quer dizer que, então eu vou casar para progredir. Porque tem pessoa que no casamento se compromete ainda mais com a própria consciência. Então não é o ato de estar casado, de ter um contrato em casa, de ter uma certidão de casamento que falou, essa encarnação eu progredi, pelo menos casei. Não é isso. Porque tem pessoa que às vezes faz parte da provação de não casar-se. Mas enquanto solteira, ela consegue fazer da sua vida um auxílio aos outros que de fato dá sentido à própria existência.
Então não é que casamento é um progresso, que agora quem não está casado está regredindo ou está paralisado, que a regressão não existe para o espiritismo. É um progresso no sentido de que eu, em casando, começo a dividir com o outro, aprendo a dividir a atenção, tempo, as alegrias, as tristezas, a dividir objetos, a dividir o espaço. E isso não é fácil. Quem aqui é casado sabe. Não é brincadeira, tem hora você ter que dividir as coisas. Que nós vivemos num mundo, às vezes, que incentiva o isolamento, que incentiva a solidão. E às vezes esse incentivo parte de nós pais. Parte de nós. Quando, por exemplo, nada contra, mas é uma reflexão. Quando tornamos o quarto do nosso filho uma mini casa. Ele tem tudo lá dentro, tem televisão, frigobar, banheiro. Eu levo almoço lá. Eu crio para ele um mini mundo em que ele fica tão satisfeito sozinho que ele vai ter dificuldade de entender que um dia, quando for adulto, ele vai ter que casar e dividir o espaço com outra pessoa. E aí ele começa a pensar, Deus me livre com casar. Deus me livre com casamento. Tem alguém para me chamar para ir nos lugares, e se eu não for, aquele alguém vai achar ruim? Ou ter que levar esse alguém comigo quando eu for em algum lugar? Ou ter que prestar conta de onde eu vou, de onde eu fui, de onde que eu não fui? Porque casamento é isso. Casamento é cumplicidade. Casamento é abertura para o outro. E indivíduos que nós criamos de maneira isolada do mundo terão ainda mais dificuldade no futuro de se relacionar, de entender que casar é estar em contato com o outro de uma maneira muito íntima, muito próxima. E sim, no sentido amplo da palavra, é prestar contas para o outro. Porque tem gente que pensa que casou, continua solteiro e quer manter os mesmos hábitos. E quer manter o mesmo ritual de sair, passa no barzinho, fica até 10 horas, 11 horas, chega em casa, ou tem minha esposa aqui em casa, né? Oi, tudo bem? Eu estava ali no barzinho, esqueci. De manter a mesma frequência de futebol, tem pessoa que quer jogar futebol 5 vezes na semana, e fala, agora você está casado, meu filho. Você tem uma esposa. Então, a gente tem que entender que isso traz modificações, traz novos comportamentos. E aí eu começo a trabalhar o egoísmo. Que se o casamento é um progresso, e o egoísmo é aquilo que atrapalha a marcha progressiva da humanidade, é no casamento que eu começo a entender que não sou apenas eu na minha existência, mas que é eu e um outro. É o eu e o tu compondo nós. E agora deixo de ter apenas as minhas vontades para ser uma vontade do casal. O egoísmo então tende a diminuir. O egoísmo diminuindo, a gente vai entrar num progresso individual. Quando eu começo a compartilhar de uma maneira mais equilibrada tudo aquilo que acontece em minha existência. Então o casamento é um progresso. Mas só para a gente entender como Kardec é curioso, na questão seguinte ele pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Que é o que nós caminhamos se não mudarmos o comportamento. Então não vai ter mais casamento. E os espíritos respondem: um regresso seria uma regressão à vida dos animais. Aí eu fiquei curioso, falei, vamos pesquisar. Eu bati no Google, casamento de animais. Arrisquem depois, vocês vão ficar surpresos. E eu comecei a perceber que tem alguns animais que deveriam servir até de inspiração para nós humanos. Curioso. Tem um animal que nós nem damos valor, mas, segundo estudos, a barata é um animal extremamente fiel. Portanto, saiba, quando você matar uma barata, certamente está condenando a outra viuvez até o seu desencarne. É um estudo. Então, quando pegar o chinelo, olhar para a barata, nossa, o outro vai ficar vivo, que ela não arruma outro. É um estudo. Eu não sei como que pesquisaram a vida da barata até o seu desencarne, mas é um dado, está lá, é uma experiência. Eu posso até questionar, mas aí eu tenho que trazer elementos novos. Mas a barata é um animal fiel. Então, pense no barato, quando for matar uma barata. Viu?
O cisne, que talvez é o símbolo do amor, do romantismo, dizem ser um animal dos mais fiéis. O pinguim é curioso. Dizem que o pinguim, ele é fiel até que o filho adquira uma certa maturidade, uma certa independência. Então ele mantém no lar, mas quando percebe que o filho agora já consegue caminhar com as próprias pernas e viver de uma maneira solitária, ele abandona a esposa. Tem muito ser humano assim, né? Eu vou ficar casado até o filho ficar numa certa idade, depois eu vazo. Nem espera, né? Então a gente começa a observar que os próprios animais talvez tenham alguma coisa a nos ensinar. Mas nós já saímos dessa situação do reino nominal. Então precisamos já olhar para o próximo reino, que seria o reino angelical, que é o reino onde o amor prepondera, onde o respeito fala mais alto. E aí Allan Kardec, na questão 775, vai perguntar, né, qual seria para a sociedade o efeito do relaxamento dos laços de família. E eles falam que uma recrudescência, ou seja, um aumento do egoísmo. Então, quando eu afrouxo os laços de família, o egoísmo aumenta. Qualquer semelhança com o que vemos atualmente não é mera coincidência. E o contrário, Kardec não pergunta, mas fica óbvio. Quando eu estreito os laços de família, eu diminuo o egoísmo e o reflexo vem para a sociedade. Então, se eu quero uma sociedade melhor, volto a repetir o que eu falei no começo. Eu preciso ajustar melhor os laços de família. Família que seria um todo, sim, naquela família, pai, mãe, avô, cunhado, e aí começa sogra, né? Que beleza, né? E aí eu começo a estreitar, mas a princípio, cuidar, muito bem cuidado da família que eu estou inserido de uma maneira mais íntima. Se eu sou casado, cuidar bem da minha esposa. Porque talvez um dos maiores presentes que nós podemos dar a um filho é um lar equilibrado, é um lar harmônico. Se eu tenho filhos, cuidar bem da educação deles. Se eu não tenho, moro com os meus pais, olhar melhor para os meus pais. Mas mesmo depois de casado, ter a gratidão. Desenvolver o respeito. Ou manter para aqueles que já têm o respeito. Porque assim eu estou contribuindo efetivamente para uma família, algo que hoje também passa por situações delicadas. No seu sentido mais amplo de família, é só nós observarmos como andam os grupos de WhatsApp. Dificilmente nós veremos um grupo da família, assim, quando envolve esse sentido mais amplo, que esteja completo. Sempre está faltando um. Ah, é um cunhado que saiu, é um genro, uma nora. Isso no sentido amplo, demonstra que na família é muito difícil ter a harmonia completa. Mas se eu não posso mudar o outro, por que não mudar o meu olhar em relação à própria família? Então precisamos, de fato, estreitar essas relações. E aí agora entrando no livro de Joana de Ângeles, Dinâmica da Ação Positiva, né, no capítulo do livro Celeiro de Bênçãos, ela vai trazer algumas frases que usaremos aqui de uma maneira rápida para trazer, de fato, a beleza que é como Joana escreve. Ela vai dizer que a carga de amargura que agora te pesa em demasia, deverias tê-la impedido no começo. O que ela quer dizer? Que o problema que nós vivemos agora, a lição dela não está diretamente vinculada à família. Então ela nos permite uma reflexão mais ampla em caso de doenças, problemas profissionais. Mas vamos tentar manter no assunto família só para não perder o foco. Mas boa parte, diz ela, dos problemas que nós vivemos agora em demasia, nós poderíamos tê-los impedido no começo. E na vida conjugal, meus irmãos e minhas irmãs, muitos dos problemas, eles vão se agravando e ficando pesados por um motivo: a nossa incapacidade de dialogar, a nossa deficiência em comunicar ao outro algo que está me causando descontentamento. Isso é até um tema para amanhã, para quarta, né? Do Marco Antônio dos Breves, a importância da comunicação, não me falha a memória.
Mas, de fato, precisamos entender que se eu dificulto o diálogo, aqueles problemas tendem a se agravar. Se eu não coloco de uma maneira harmoniosa algo que me causa desconforto, no linguajar popular, eu estou pegando a sujeira e colocando embaixo do tapete. Quando eu olho para uma ferida e não olho como um olhar de cura, mas simplesmente de espantar as moscas, aquela ferida pode se agravar. Isso vale para o relacionamento. Quando eu não exponho ao outro aquilo que eu não estou gostando, o problema se agrava, porque às vezes o outro nem sabe que aquele primeiro não está satisfeito. E nós exigimos quase que do outro uma mediunidade de adivinhação. Ah, mas você tem que adivinhar qual que é o problema. Não, eu não sei. Não, tem. Sei, não sei, sei, não sei. E às vezes o problema se agrava por uma incapacidade de expor. Isso o Alberto Almeida vai tratar com muita sabedoria no seu livro Casamento, a Arte do Reencontro. De que boa parte da nossa dificuldade tem origem na infância. Por uma falta de cuidado dos pais em nos incentivar a expor as nossas emoções. Quando o filho às vezes começa a se expor, começa a chorar, dizer algo que não lhe agrada, o pai muitas vezes lhe reprime. Você não pode chorar. Se for menino, você é mulherzinha? Homem não chora. Você não pode reclamar. E aí nós crescemos com aquilo reprimido, com aquela dificuldade de exteriorizar o que sentimos, exteriorizar as nossas emoções, e isso muitas vezes vai desaguar na relação conjugal. E quando nós muitas vezes nos sufocamos e resolvemos colocar isso para fora, aí colocamos de uma maneira desequilibrada. É como se nós fôssemos armazenando, e num certo ponto nós implodíssemos. E essa implosão, às vezes, causa uma explosão no relacionamento. Portanto, algumas discussões, de uma maneira sadia, são importantes na relação. Alberto Almeida vai trazer que, inclusive, um casal que nunca discute, quando vai fazer, faz e se separa. Porque não tem o hábito de olhar para os pontos negativos e buscar um reajustamento. Isso quando uma das partes não busca se impor através do grito, que é uma maneira de dizer ao outro: você está totalmente errado e eu totalmente certo. Incapacidade de dialogar. Diálogo sem cerimônias. Porque às vezes a gente cria todo um clima para falar algo simples. De esposa, por exemplo, que mulher costuma ser mais dramática, né? Cá entre nós. Às vezes amanhece e fala: hoje vamos ter uma conversa. O homem é mais objetivo, algo mais rápido, fala: pode falar. Ele fala: não, à noite. Gente, o homem quer infartar, o homem quer morrer, né? Fala assim: à noite. Fala: meu Deus, o que essa mulher quer? Mas não pode ser agora, rapidinho, antes de ir para o serviço, coisa à toa. À noite, porque é sério. E aí fica naquele drama, naquela coisa, aí chega à noite. Aí o Alberto Almeida trata muito bem na palestra, o homem às vezes a qualquer local ficaria tranquilo, mas ela fala: não, na sala. E aí ela senta num sofá à sua frente, né, assim, demonstrando no seu gesto algo de oposição, algo de enfrentamento, de conflito. Tudo tem um ritual e uma dificuldade às vezes para falar algo banal. Para falar algo que não precisaria daquela carga emotiva negativa se arrastando ao longo do dia. Então, para que arrastarmos uma emoção ruim, uma emoção doentia, se nós podemos tratar isso com mais rapidez e com mais agilidade? Então, precisamos dialogar mais. E uma outra frase de Joana, que ela vai dizer que o desalinho íntimo não irrompeu de surpresa. Mesmo assim, permitiste que ele se assenhorasse das tuas forças. Ela quer dizer o seguinte: não existe a lei do de repente. Não existe. Nem para as questões físicas, nem para o que envolve relacionamento. Ah, o fulano estava caminhando, de repente infartou. Quem nunca ouviu isso? Não existe de repente infartou.
Aquilo levou tempo para que aquele infarto acontecesse. Muitos anos sem atividade física, muitos anos se alimentando de maneira desequilibrada, para que, de repente, uma veia entupisse, algum mal acontecesse e ele, de repente, desencarnasse. Aquele casal ia tão bem, de repente se separou. Não foi de repente. Teve muito esforço errado para que a separação acontecesse. Muitos pequenos gestos que nós não damos atenção, mas que pode minar uma relação de uma maneira gradativa. É muita falta de educação com o passar dos anos, muita impaciência, muito sapato fora do lugar. Já te falei para sapato, aí você vai, tá a mesma coisa o sapato, a toalha na cama molhada, a porta guarda-roupa que você não fecha. É muito desgaste. E a gente fala assim, de repente caiu a última gota, mas e as gotas que foram colocadas ao longo dos anos? E é bom saber, já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Muitas vezes, nós fazemos no lar aquilo que nós aprendemos vendo os nossos pais fazerem. Então nós temos um desafio, romper com aquilo que eu trago de negativo e que eu aprendi com os pais. E que eles ensinaram de uma maneira inconsciente. Eu vou perguntar aqui, não precisa responder, aos pais, homens. Alguma vez vocês já ensinaram para o filho, por exemplo, meu filho, quando você casar, aprenda uma coisa, após tomar banho, pega a toalha molhada, mas bem molhada, e jogue na cama, que é para irritar a sua esposa. Algum pai já ensinou isso para o filho? Sim, dá um curso, vou te dar um curso de irritação. Chega do trabalho, larga o sapato jogado, num canto, a meia para o outro, e põe a camiseta pendurada no sofá, que é para causar. Naquele dia você tem que atazanar a sua esposa, que se ela gostar de você, ela vai ter que tolerar isso tudo. Algum pai já falou isso para o filho? Só que sem querer, o filho vendo o pai fazendo, vai repetir isso. E ele não sabe, mas quando ele casou, ele levou um pedaço do pai, da mãe, para dentro de casa. E a esposa também. Ela vai levar. Então, quando a gente deita na cama, é como se, de uma maneira esquisita, o pai e a mãe dos dois estivessem deitados juntos. Até no lado de dormir. Ah, mas quando a gente vai casar, né? Porque antigamente a pessoa só sabia o lado que o outro dormia quando casasse, né? Quando ia ter a lua de mel. Hoje em dia já deita junto antes de casar. Mas antigamente tinha um problema. Você vai, mas o meu pai deita lá direito. Aí ela dizia, mas a minha mãe também deita lá direito. Agora quem que vai deitar? Vamos ter que fazer um acordo aqui. Já nascia na lua de mel a primeira briga. Entender que agora os pais e as mães ficaram. E que é algo que desagrada mais uma mulher do que você falar para ela assim, você está igualzinho a sua mãe. Nossa, parece uma agressão, né? Ela ama a mãe, é bem verdade, mas ela olha e fala assim, não parece minha mãe, não parece. E ela vira e fala assim, você é igualzinho seu pai. Aquilo o homem olha, quer esganar a esposa, fala, não, mas não é possível que eu pareça meu pai. Às vezes não parece, mas repete, né? Não é nem que parece, é igual mesmo. Porque de uma maneira ou outra nós aprendemos com o que vemos, porque o exemplo é a melhor maneira de educar e instruir. Agora, olha a nossa responsabilidade enquanto pais. Porque se um filho aprende um gesto como jogar a toalha em cima da cama, imagine nos aspectos morais. Quanto um filho não aprende observando o pai e uma mãe na própria relação. De tal modo que quando o meu casamento é um casamento desajustado, de uma certa maneira eu estou dando uma informação para o meu filho. Meu filho, casamento não é um bom negócio. Porque os filhos trazem uma ideia, mesmo que inconsciente, de pais perfeitos. E eles pensam, poxa, se os meus pais, que são as minhas referências, não conseguem se tolerar dentro de casa, como que eu vou buscar alguém fora que eu possa amar, que eu possa conviver ao longo de muitos anos? Então, olha a importância de nós cuidarmos bem dos relacionamentos. E aí, uma outra frase de Joana de Ângeles, quando vai dizer, né? Assim, a gente pensa nessas horas, né? E agora, o que fazer, né? Aí ela vem dar uma dica boa. Naturalmente, se fazem necessários novos
investimentos de energia edificante e renovador entusiasmo. Novas energias, novos entusiasmos. É do tipo, se eu quero algo novo para o meu casamento, eu tenho que fazer algo novo. Se eu quero algo de diferente para melhor, eu preciso fazer algo de diferente para melhor. Tem uma frase que eu postei no Facebook semana passada. Ou você muda, ou tudo se repete. É lei de causa e efeito. Mesmas atitudes, mesmas consequências. Então, Alberto Almeida também vai nos trazer nesse livro maravilhoso a proposta de casar de novo dentro do próprio casamento. Às vezes com gestos, meus amigos, simples, como o ato de dizer um bom dia para o cônjuge. Ou, para quem não é casado ainda, para o pai, para a mãe, para o filho. Gesto simples, um obrigado, um por favor. E tem uma palavrinha que é o desculpe. Porque o nosso orgulho é tão forte que a gente não quer aceitar que está errado. E não pedir desculpa, às vezes, pode agravar um problema. Então, são palavrinhas chaves, que ele considera mágicas, que pode, de fato, trazer um novo colorido, um novo contexto para as relações. Porque a convivência parece que nos faz perder isso. Basta lembrar que quando nós nos encontramos com alguém que não nos vimos naquele dia e não a cumprimentamos, o que a pessoa fala para nós? Você dormiu comigo hoje? Assim, se eu dormir com o outro, eu não tenho que falar mais bom dia, né? Mas virou quase que uma regra. Se eu durmo com alguém, não tem mais que cumprimentar, porque eu já dormi com ele, já dormi com ela. Então não tem mais a obrigação, o prazer de cumprimentar. Então são detalhes. A gente às vezes pensa que para salvar um casamento eu preciso fazer uma viagem lá para a Disney, para a Europa. Às vezes é coisas pequenas, pequenos mimos, pequenos detalhes. Raul Teixeira vai dizer que o amor, embora seja algo que envolve o sentimento, é algo não palpável, mas ele se alimenta do que vê e do que ouve. Eu estou casado, vou falar que te amo para quê? Já casei mesmo? Já estou garantido? E nós espíritas, às vezes, temos algo até mais complicado, assim, eu já sou espírita, não bebo, não fumo, não vou para boteco, não traio, ainda quer mais o quê? Não façam como eu. Eu sou bem complicado em questão de romantismo, né? Mas uma vez eu tive a audácia, não, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou comprar uma flor para minha esposa, né? E aí, vim trabalhando aquilo, e quando a gente vibra, a gente atrai, né? Recebo um e-mail, promoção, rosa com 50% de desconto, e nó, é agora, né? E aí vinha lá, é um combo. Nossa, um combo, melhor ainda, né? Uma rosa, uma bijuteria, um pingente dos mais bonitos e um chocolate. De 100 e tanto por R$80. Eu falei, receba em casa. Eu falei, nossa, compre aqui e receba em casa. Eu não preciso nem sair. Porque eu falei, se eu for sair, ela vai perguntar, onde é que você vai? Pegou, falou, não, vou comprar um presente surpresa para você. Não tem jeito. Se eu falar, não posso contar, estou fazendo rolo, né? Então foi nada melhor que comprar pela internet. Comprei, coloquei o endereço, que é do trabalho, que eu e ela trabalhamos juntos. Só que eu esqueci, né? Que qualquer pessoa poderia receber o presente, né? E aí, de repente, chega o correio e eu coloquei a encomenda no nome dela. Então chegou o correio e falou assim, Emanuele, eu tenho uma encomenda aqui para você. Falou, encomenda? Olhou uma caixa de papelão, uma das mais horríveis do mundo. Você é para mim? Falou, é. Aí ela olhou de fora, falou, mas o que é isso? Você começou a rasgar aquela caixa, coisa mais desagradável. Aquela olhou dentro uma rosa das mais michurucas do mundo. Um chocolatinho daqui, tipo um bis assim, mais sem graça. E uma bijuteria daquelas que, sem falar que não fui nem eu que entreguei, o negócio chegou assim, como se fosse uma coisa qualquer, né? Ela chegou no escritório e falou assim, isso é pra mim? Tipo assim... Eu falei, olha, o que vale é a intenção, né? Foi com amor que eu comprei, né? Mas às vezes faz parte desses pequenos mimos, né? E isso, não isso, né, que eu fiz, né? A coisa bem feita, ela traz algo diferente para o relacionamento. Então precisamos oferecer
algo a mais para a relação, para que ela, de fato, se solidifique, se edifique, colabore com a construção de um mundo melhor. Encerro a minha fala com uma passagem de Jesus que merece inúmeras reflexões, que é a multiplicação dos pães. Era um momento grave, em que uma turba o acompanhava e estava faminta, necessitada de algo, e ele, preocupado, convida os discípulos, e os discípulos falam: mestre, mas o que vamos dar de comer para eles? E Jesus pergunta: quantos pães tendes? E eles falam: 5 pãezinhos, não era nem um pãozão assim, pãezinhos, um diminutivo, e alguns peixes. E o que é que o Cristo faz? Multiplica e alimenta 4.000 homens, fora crianças e mulheres, segundo narra o evangelista Mateus. O que podemos pensar dessa reflexão em se tratando de casamento? Porque muitas vezes, nas orações que fazemos pedindo auxílio a Jesus, nós pedimos paz no lar. Mas é como se ouvíssemos Jesus perguntando a nós mesmos: quanto de paz você tem? Porque ele não multiplicou pão do nada. Ele multiplicou pão a partir de pão. Se eu quero que Jesus me auxilie, eu preciso